Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CEL, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Meu nome é Guilherme e sou palestrante deste vídeo, cujo nosso tema será Buscando a Evolução Espiritual. E este tema está linkado com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome é Sejam Perfeitos. Logo no início deste capítulo, Jesus começa pregando para as pessoas que estavam na sua volta. E ele começa falando a frase, sejam perfeitos, como o Pai Celestial é. Então, é um capítulo que nos fala sobre todas as virtudes, todos os atributos morais que nós temos que desenvolver a fim de que a gente evolua, a fim de que a gente, a cada encarnação, consiga ser uma versão melhor de nós mesmos, para que em algum momento a gente consiga chegar aonde Jesus estava há 2000 anos atrás. Neste capítulo também, Jesus fala sobre a parábola do semeador, enquanto ele estava falando com seus seguidores. E a parábola do semeador, ela basicamente fala que existia um homem que resolveu sair por aí com sementes, jogando elas aleatoriamente em certos terrenos. Algumas caíram na estrada e os pássaros logo vieram e comeram elas e foram embora. Algumas outras caíram sobre as pedras e até chegou a crescer uma planta ali, mas como a planta não tinha onde se enraizar, logo aquela planta morreu por falta de nutrientes. Também houveram sementes que caíram em espinheiros, e quando as plantas cresceram, elas foram sufocadas pelos espinhos dos espinheiros. Mas também houveram sementes que caíram em terras boas, em terras férteis, e que geraram muitos e muitos frutos. Então, o que Jesus estava querendo nos dizer com esta parábola do semeador? Que assim como as sementes daquela pessoa, existem modos da gente melhorar como espíritos. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que se instrui, que tenta melhorar como um espírito, que busca aprender com seus erros, que busca perdoar aquelas pessoas que fizeram algum mal a ela, que procura pedir perdão por todas as coisas que ela pode ter cometido para alguém. São pessoas que estão tentando melhorar, então elas estão tentando plantar a sua semente numa terra fértil. Enquanto aquelas pessoas mais materialistas, por exemplo, vou conseguir a maior quantidade de dinheiro para eu poder viver tranquilamente, não vou olhar para o lado, não vou ajudar o meu irmão, e cada vez acumular mais, acumular mais, acumular mais. Essa pessoa, ela não está tentando plantar a sua semente em uma terra fértil, muito pelo contrário, ela não está nem chegando nas pedras da parábola do semeador, ela está simplesmente atirando para os pássaros, para colher os resultados aqui na terra. Enquanto que as pessoas que estão se instruindo sabem que isso é um investimento para o futuro, para as próximas encarnações, porque todo o conhecimento que a gente adquire aqui, a gente leva para as nossas próximas vidas. Então é muito mais importante nós investirmos em nós como indivíduos, como espíritos, do que investir na nossa posse, no nosso material. Porque no próprio capítulo diz que tudo aquilo que é dado também pode ser tirado, com ou sem o consentimento daquela pessoa. Então, questões como autoridade, como posses, assim como foi concedido àquele espírito ter aquilo ali durante aquela encarnação, a qualquer momento Deus pode chegar e dizer, não, tu não fez bom uso disso, então estou tomando de volta isso daqui, porque tu não usufruiu bem desta prova que eu te dei. Então, muitas vezes as questões de autoridade, as questões de posses, de material, elas vêm como provas para nós. Deus coloca na nossa vida e muitas vezes a gente escolhe, antes de encarnar, passar por essas provas
para nos melhorarmos, para ver se nós estamos prontos para atingir o próximo degrau na nossa evolução espiritual. Existem também muitos que chegam até seguindo a parábola do semeador, que chegam à parte dos espinhos. São pessoas que já se dão conta de que, ok, existe mais do que me disseram. Eu tenho que procurar mais, eu tenho que me instruir, eu tenho que procurar minha evolução espiritual. E então começam a estudar o Evangelho, as palavras do nosso Mestre Jesus, a palavra dos evangelistas, procuram se melhorar moralmente, porém, na primeira oportunidade em que eles se afastam deste meio, eles esquecem completamente disso. São os que chegaram no espinho, foram plantados numa terra boa, mas no momento em que cresceram, foram sufocados pelo meio, porque perderam o contato, porque perderam o interesse, porque não se desenvolveram, apesar de terem o interesse em se desenvolver. Então nós temos que constantemente cuidarmos aonde que nós estamos nessa parábola do semeador, para sempre procurar estarmos nas terras férteis, sempre tentando nos desenvolver. E o que a gente procura buscar quando nos desenvolvemos? Vamos voltar lá para o começo do capítulo, quando Jesus diz: sejam perfeitos como o Pai Celestial é. Então, olha o modelo que Jesus nos dá para sermos perfeitos como Deus. Ou seja, o nosso modelo é Deus, nem é Jesus, é acima dele, é Deus. E o que é Deus? Se a gente voltar lá para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a causa primária de todas as coisas, a inteligência primordial, e que Deus é infinitamente bondoso e justo. Então, esse é o nosso modelo para chegarmos lá. E graças a Deus, a espiritualidade, Deus nos dá uma ferramenta muito boa para a gente conseguir chegar lá, que é a reencarnação. Imagina se nós tivéssemos que alcançar a perfeição em apenas uma encarnação, que difícil que ia ser. Em uma encarnação, a gente aprender tudo o que a gente precisa, passar por todas as etapas, até chegar em Deus. Então, ainda bem que a gente pode errar, que a gente pode repetir de ano, como no colégio a gente fazia, que quando a gente não ia muito bem, a gente tinha que repetir aquele ano para aprender melhor, para fixar melhor aquela informação e estarmos aptos para receber os conhecimentos do ano seguinte. A mesma coisa é aqui. Com a reencarnação, a gente pode utilizar todos os conhecimentos que a gente aprendeu previamente, porque eles estão guardados no nosso perispírito, e usar eles para adquirir novos conhecimentos. E aos poucos a gente vai se melhorando e cada vez chegando mais próximo de Deus, como Jesus quis que nós fizéssemos. E o que a gente busca a cada degrauzinho desta evolução? Cada vez mais adquirirmos as virtudes. E as virtudes, muitas vezes, em algumas vezes, as virtudes elas estão mascaradas com algum sentimento ruim embaixo e elas são anuladas por esses sentimentos ruins. Então, por exemplo, digamos que eu resolvo fazer uma boa ação. Digamos que eu resolva fazer comida e ir distribuir para as pessoas carentes, para as pessoas que estão na rua, e eu vou lá e distribuo, e eu resolvo postar nas mídias sociais que eu fiz isso, olha como eu sou legal, olha que tri, acabei ajudando muitas pessoas. Eu anulei completamente a minha ação, porque eu estou botando o meu orgulho, o meu ego ali, a minha vaidade está imperando ali. E anula completamente a caridade que eu fiz com aqueles irmãos. Claro que eles foram beneficiados, para eles fez a diferença. Mas para mim, espírito, anulou as duas coisas. Então nós temos que cuidar para a gente desenvolver somente as virtudes e deixar
estas manias, estes defeitos de lado, não deixar que isso anule todas as boas ações que a gente vai desempenhar. E isso a gente adquire primeiro se dando conta de que isso acontece e com a prática, a cada dia a gente se policiando, vendo, opa, eu estou fazendo isso porque é o certo ou estou fazendo isso para massagear o meu ego, a minha, a minha vaidade. E aos pouquinhos nós vamos nos tornando pessoas melhores. E aos pouquinhos também nós vamos nos tornando modelos para as outras pessoas seguirem. De novo, sem entrar no lance da vaidade, porque muitas vezes nós queremos ser modelos para os outros para nos sentirmos melhores. Mas no momento em que nós altruisticamente nós queremos fazer o bem para os outros, sem anunciar no jornal, sem anunciar no telejornal que nós estamos fazendo isso, mas fazer porque é o certo, nós acabamos nos tornando modelos a sermos seguidos. Naturalmente e espontaneamente as pessoas vão ver, opa, aquele cara está fazendo um monte de ações legais. Pô, eu queria ser que nem ele, vou fazer também. E aos poucos as boas ações vão sendo propagadas. Então, é isso que trata este capítulo do Evangelho, maneiras e como a gente conseguir evoluir sem se dando conta destas fraquezas que podem estar linkadas com as boas ações e não deixando elas nos puxar para baixo, nos ancorar, nos enraizar aonde nós estamos hoje, para não ficarmos na zona de conforto. E quais ferramentas nós podemos utilizar para nos auxiliar nesta nossa nova empreitada e caminhada? Nós podemos utilizar o Evangelho, estudar, ver os exemplos que estão ali para serem seguidos, os modelos que estão ali para serem seguidos, os ensinamentos do nosso Mestre. Tudo isso são ferramentas para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. E nós temos que nos dar conta de seguirmos estes modelos, porque eles são o certo e não simplesmente porque está escrito ali que nós temos que fazer. Não temos que seguir cegamente, temos que compreender que aquilo ali é o correto e seguirmos porque nós compreendemos que aquilo é o certo a ser feito. E aos pouquinhos nós vamos melhorando como espíritos, até um momento em que a gente olha para trás e vê, nossa, olha o tanto que eu já evoluí como um espírito. Olha a pessoa que eu era, saía na rua, chutava o cachorro, brigava com o meu vizinho, e hoje eu já sou uma pessoa mais serena, já tenho um cachorrinho de estimação, gosto dele, pedi desculpa para o meu vizinho, e assim por diante. Claro, foram metáforas que eu fiz, né? Mas o fato é que a gente vai conseguir olhar para trás e se dar conta do grande caminho que a gente já percorreu, desde que a gente se deu conta de que nós temos que mudar. E diferentemente de seguir um dogma porque tem que ser seguido, porque aquilo ali, porque Deus quis ou porque alguém disse que nós tínhamos que fazer. Dificilmente a gente vai mudar muito. A gente vai estar seguindo aquilo porque A ou B estão dizendo para a gente seguir. Então, para finalizar, depois da gente ter feito esta reflexão, eu proponho que nós tenhamos um olhar crítico para nós mesmos e que a gente procure olhar se a gente não está ficando numa zona de conforto, se não estamos atirados no meio da estrada, ou se estamos em cima de uma pedra esperando as coisas acontecerem para a gente evoluir, ou se a gente não se atirou num espinheiro e que a gente, no momento que a gente crescer, a gente vai se machucar, e buscar sempre estarmos enterrados no solo fértil, porque aí a gente sabe que os nossos esforços vão dar frutos, e frutos muito bons. Não só frutos para nós, mas frutos que vão auxiliar os nossos irmãos, seja com as nossas ações, ou seja, como servindo de modelo para que outras pessoas possam seguir, trilhar aquele caminho também.
Então, o que eu proponho é que nós diariamente fiquemos ligados nas nossas ações para vermos se estamos indo pelo caminho correto, o caminho que Jesus disse que era o ideal para seguirmos, o caminho de sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é. E vermos as nossas ações, cuidarmos se nós não estamos por trás de uma boa ação, mascarando ela com uma fraqueza, com uma má ação, com uma vaidade, com um orgulho, com um egoísmo, para que aos poucos a gente vá subindo nesse degrau evolutivo. Muito obrigado pela atenção de todos e eu espero que todos tenham uma boa semana e que fiquem com Deus. Até mais.